Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renan e hoje nós temos a presença de Vitor Marchetti e Fred Bolzan. Tudo bom, Fred? E aí, Renanzeira, beleza, velho? Tudo jóia, tudo bom, Vitor? Fala, meu querido, tudo certo? Tudo na paz. E Certo. você aí, como é que tá? Fred, nós vamos falar sobre o que hoje? Dá a dica aí. Já tá no título, mas vamos falar sobre o quê? Cara, a gente vai falar sobre histórias, sobre resenha Assim, tá como 2008 aí, mas a gente vai fazer a linha do tempo aí, falar da trajetória toda do time, né? Enfim. É isso. Marchetti, você chegou em 2008 também, naquele time do Castro Alves? Foi. Eu cheguei no Castro Alves em 2008, né? Já estava jogando antes, enfrentava já esses meninos, o Fred era um deles antes, mas por outro time de... mas aí, acho que continua. O outro time de Cariacica, né? Aqui da região de Cariacica. Eu até estava pensando sobre essa conversa e até sugeri para vocês, depois, se couber, a gente fazer a linha do tempo de cada um, né? O que se passava na vida de cada um até chegar, né, ao convite do professor Eduardo, do Dudu, né? Para ir para o Castro Alves. Acho interessante o contexto. Eu ia fazer mais ou menos isso, só perguntei para você se era a mesma coisa no mesmo ano que eu cheguei. Então vamos começar por Fred. Fred, como que era a sua vida lá em 2006, 2007? Acho que começou o time com o Carlão, né? Como que foi aí? Cara, então, assim, o handball, eu participei do início, né? Do início do handball no Colégio Castro Alves, né? Inicialmente esse time masculino não existia e a gente jogava futsal, eu jogava futsal, né, no Castro Alves. E aí em 2006 iniciou o projeto, 2005 acho que com alguma coisa e tal, mas 2006 de fato iniciou o projeto com o Carlão, que era Carlos Rodrigues, né, que era o treinador lá dos meninos e tudo. E ele iniciou esse projeto lá no Castro Alves, né, inicialmente só com um time infantil. E aí ele foi fazendo um catazinho ali, foi chamando o pessoal e o pessoal começou a treinar. E aí me convidaram para participar. Só que eu nunca tinha jogado handball na vida, só jogava futsal. E aí um dia fui treinar, cheguei lá no treino, enfim, foi ensinando pra gente, a gente foi aprendendo ali. E eu meio que fiquei num dilema, né, de continuar no futsal, de migrar para o handball, enfim. E aí fiquei nessa até que em 2006 eu participei do Cariaciquense, né? Que é de Cariacica, o time, o Colégio Castro Alves é de Cariacica. Eu participei do Cariaciquense jogando futsal pelo Castro Alves e jogando handball também pelo Castro Alves, né? Que era uma coisa meio maluca, né? Saía de um jogo, às vezes tinha um outro no mesmo horário, enfim, uma doideira. Mas aí a gente foi campeão tanto no futsal quanto no handball, no Cariaciquense 2006. E aí eu tive que fazer uma escolha para o Metropolitano, falei, porque a federação não permitia, né? O Cariaciquense até permitia, mas para ir para o Metropolitano, a federação não permitia que um atleta jogasse por duas modalidades diferentes. E eu acabei optando pelo handball. Getúlio me fez uma leve... Pressão. Me deu uma leve convencida, né? Se vocês me entendem aí, mas aí eu acabei indo pro handball, a gente foi campeão metropolitano, e aí depois a gente acabou perdendo a final de 2006 pro time do Cristo Rei, uma final assim que tava, cara, não vou dizer ganha, porque no esporte isso não é muito assim que funciona, né? Mas a gente tava Tava com igual mais o de 10 bolas Flamengo e na América frente. do México, assim. É nesse modelo, exato. Tanto que as pessoas estavam assistindo a final masculina, Getúlio era um deles lá, ele saiu, foi em São Mateus esse campeonato, ele saiu do nosso ginásio e foi para o ginásio das meninas que estava tendo um jogo mais difícil e tudo. E no fim das contas acabou que as meninas foram campeãs no infantil e a gente não. A gente perdeu para o Cristo Rei e acabou não indo para o brasileiro, né? Acho que foi em Brasília esse ano, né, Marquete? 2006? Cara, acho que sim. É porque nesse momento eu já estava no juvenil, né? Já tinha, que é um ano de diferença aí, Ele é mas um eu ano não mais velho que estava. nós. Cadete já jogando juvenil, né? Você, no Cadete caso. já jogando juvenil, exatamente. Em 2006, cara, eu acho que provavelmente a gente perdeu aí. Eu fui ganhar de novo só em 2008, mas eu conto depois. Mas acho que foi em Brasília. Antigamente era tudo em Brasília. É. Depois que começou a migrar. Não, é porque 2006 a gente acabou perdendo
E aí, só dando um segmento aqui, assim, essa derrota, para mim, eu não assimilei essa derrota muito bem, sabe? Assim, foi uma coisa bem complicada para mim na época e eu meio que abandonei o handball, assim, depois desse campeonato, né? Desse o que a gente perdeu. Eu meio que falei, cara, não quero isso para mim e tal, vou parar com isso, vou voltar para o futsal mesmo e tudo. Tanto que em 2007, quando teve o campeonato, né? E eu nem joguei, eu não disputei o campeonato 2007, né? Eu não participei, que foi onde aconteceu a migração. Acho que, se eu não me engano, o Dudu entra aí no Castro Alves, se eu não estou enganado. Ele assume esse projeto. Ele sai do Senec, né? E vai para o Castro Alves, isso aí. Exato, então, aí eu lembro que em 2007 eu até fui assistir, ele fez final com o Castro Alves no Cariaciquense, não foi isso, Marquete? Lá no São Geraldo. Isso, exatamente, e aí teve a história do óculos da Keila, que foi bem emblemático, eu acho que foi nessa época, não foi? Nesse campeonato? Cara, tem um lapso de memória para mim muito grande aí. Eu meio que... Não que você consuma coisas. nada, mas você não tá lembrando. Não, cara, eu tenho uma boa memória para algumas coisas, mas pro handball tem umas fases, cara, que eu realmente não lembro. Aqui vai ser até bom, que vai ser um exercício bom de memória aí. Então, eu assim, não tenho 100% de certeza dessa informação, mas eu tenho quase. Eu lembro que teve essa situação, o Senec estava jogando muito bem, e aí o Emerson meio que conseguiu ali no meio da partida fazer com que proibisse que a Keila jogasse com óculos por tá, tipo assim, meio que contra a integridade dos atletas, poder Sim. ter algum tipo de acidente ali, e aí ela jogou sem óculos, né? Não sei nem se foi a Keila, na verdade, eu sei que tinha uma menina lá, enfim, que eu acho que era a Keila. E aí, depois dessa perda do Dudu, aí o Dudu meio que se colocou no cenário do handball ali, né? E aí as pessoas viram esse potencial nele ali. Não lembro nem quantos anos o Dudu tinha, cara, mas ele não tinha mais de 23, ele tinha uns 21, Acabado de 22. formar. Exato, ele era muito novo, também era vinha da formação do futebol, do futsal, né, da vida inteira. E aí ele assumiu esse projeto do Castro Alves. Eu acho que o Getúlio convidou ele depois desse Cariaciquense, que viu esse potencial nele, né? E aí o time masculino, eu não sei como está nesse momento aí do Castro Alves, porque eu de fato não participei desse 2007. 2007 para mim foi eu pulei por conta daquele problema lá em 2006. E aí quando o Dudu assumiu, ele me procurou. Ele subiu, ele me chamou, aí ele me apresentou o projeto, ele falou comigo, cara, eu conheço muito do seu perfil, eu tenho um perfil muito parecido com o seu, de jogar futebol, de gostar de futebol, mas a gente vai ser campeão aqui no handball, cara, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você volte, eu preciso que você me ajude a trazer outros atletas, as pessoas que você tem amizade. Eu já tinha amizade com meninos de antes, Marquete, eu já conheço ele da primeira série aí, enfim, que já conhecia. Isso no final de 2007? Isso no final de 2007. Você chegou a jogar a Copa Gar 2007 ou não? Não joguei, não cara. Eu não joguei. Aliás, aquela Copa Garra que você fala, não. UFES. Cara, não joguei, não lembro. Porque eu realmente não lembro de você, porque eu vou contar a minha história a partir daí. Mas aí foi no final de 2007, então. Exatamente. Eu lembro de alguns campeonatos na UFES, mas eu não lembro dessa Copa Garra, cara. Eu acho assim eu acho que eu não participei, mas não sei. Aí Dudu me chamou, me convenceu. No início ele não me convenceu, na verdade. Aí ele chamou minha mãe, né, lá. e aí minha mãe, vocês conhecem minha mãe. Minha mãe falou para mim: "Você vai". E aí eu fui. Como ela falou que eu tinha que ir. Como um bom filho obediente. Não tem jeito, né? Meio sem escolha, né? Mas você, Cat, você que conhecia o pessoal aí, como que foi o seu 2007 para 2008 ali? Rapaz, eu vou dar uns passos atrás aí, porque tem conexões interessantes. Eu sou um pouco mais velho disso daí, né? Assim, a minha entrada no handball foi em 2004, se eu não me engano, 2003, 2004, com o mesmo Carlos Rodrigues, o Carlão, que incrivelmente ele foi por um período professor de educação física lá do São Geraldo, da escola aqui de Cariacica que eu estudava. O Fred também estudou lá, a gente estudou um bom tempo junto. E só que ele era um professor de educação física que só dava handball. Ele só dava handball. Todas as aulas eram handball. Só fomentando. Né? E
E depois a gente foi, né, lógico, perguntar para ele, mais velho e tal. Ele falou, cara, eu estava simplesmente tentando descobrir jogadores de handebol. Eu só estava dando handebol para isso, porque na época, nessa mesma época, tinha um clube, vou dizer assim, que era o Sesconeto. Então era o Clube de Regatas Sesconeto, nem sei se era, ou Clube Recreativo Sesconeto, para falar a verdade. A famosa quadra da Sesconeta, né, Marquinhos? Exatamente. Ele tinha uma escolinha lá, então ele pegava os caras, os bons atletas, os que tinham potencial, e levava para lá para treinar, para começar a jogar. E foi assim. Lá na educação física da vida, era um pouco mais alto, um pouco mais forte e tal, então tive um certo destaque e fui aprender o handebol lá na Sesconeto. Isso 2003 para 2004. Em 2004, a gente entrou... Isso que é 13, 14 anos? Isso aí, 13 anos. 13, 14, exatamente. Aí, em 2013, eu acho que eu comecei a treinar. Em 2004, o Carlos era ainda o professor de Educação Física do São Geraldo. A gente entrou pela primeira vez começou, né, o Cariaciquense, o regional e tal, o estadual. A gente ganhou o estadual, cara, não vou me lembrar contra quem, mas com um gol emblemático do falecido Arthur Ribeiro, o famoso Queijinho, enfim, que ele faleceu recentemente. Até uma tragédia assim no meio, a gente ficou bem sentido. Né? Tanquinho, sim. Que a gente estava empatado, o jogo final, ele arremessou a bola do meio da quadra, basicamente, forte, igual um touro. Aí ele fez o gol, a gente foi campeão, assim, totalmente de turista. A gente foi para Brasília em 2004 passear, porque o nosso time não tinha condições nenhuma de brigar por nada. Mas já valia a viagem, né, Marquete? Na época, né? Pelo amor de Deus, não, nunca tinha saído de casa quase, pô, fui para Brasília de graça, não existe, né? Exato. E aí depois, em 2004, 2005, a gente já era meu último ano de infantil. Foi 2003, 2004, 2005. Meu último ano de infantil, a gente foi de campeão brasileiro, campeão estadual de novo, e a gente ficou, o Colégio Castro Alves, né, representando lá o Espírito Santo, a gente ficou em segundo lugar. A gente perdeu para Itajaí. Foi até um período conturbado para mim, porque nessa final eu perdi 2 contra-ataques que seriam fundamentais assim para encostar e empatar o jogo e tal. Fiquei meio, é meio criança, né, cara? Você não tem muita essa noção de como que é essa responsabilidade, enfim. Os caras deram uma inovada também, né, Marquete? Vale salientar aí também, né? Que os caras jogavam com a mais na linha, salientar? né? Não, mas de fato, esse time de Itajaí infantil, eles já treinavam o 7º jogador, né? Que no naquela caso, época, cara, naquela 2005, época, loucura. Era o goleiro. O goleiro fazia o 7º jogador, era um bom, conseguia fazer tranquilamente, ele jogava até de armador esquerdo. Durou pouco tempo, porque a gente conseguia defender e fazer. A gente fez uns 3 gols seguidos. Foi até o Tutu que fez os gols seguidos. Aí eles pararam, mas mesmo assim a gente não conseguiu, enfim, coisas de jogo. Sim. Aí, cara, em 2006, que a gente começa a entrar no contexto aí que o Fred contou, em 2006 e 2007, eu ainda estava no São Geraldo, a gente teve 2 derrotas. Uma, acho que 2006, foi a derrota que nunca aconteceu no São Geraldo. A gente perdeu o Metropolitano, se eu não me engano, para um time de Vila Velha. São Camilo, eu acho que era a maior rivalidade na época para a gente. A gente perdeu isso, nunca tinha acontecido, né? Lógico, nós foram 2 anos, né? Nunca tinha acontecido. E em 2007, a gente perdeu a final do estadual, se eu não me engano. E eu lembro um período, porque assim, a gente vai começar a falar alguns nomes de colegas que não estão presentes, né? Que era o PH, que ele tinha vindo lá de São Mateus jogar no São Geraldo. Eu acho que era o primeiro ano dele, e aí a gente perde o estadual, 2007, e eu lembro que eu abracei ele, o PH é parceiro, né? Não, PH. Não, eu acho que foi para o Cristo Rei. Eu acho que foi para o Cristo Rei em 2007. Não estou muito lembrado, não, mas acho que foi. Que era a rivalidade que sempre chegava na final lá. Uhum. Aí a gente perdeu.
Com certeza foi o Cristo Rei, que agora lembrando aqui as falas, né, com o PH, não, cara, a gente vai conseguir ano que vem, a gente tem uma chance ainda, e vamos ver e tal, essas coisas, né, de Vocês motivação. ganharam o Castro Alves, não ganharam, Marquete, no Caresquense, se eu não estou enganado, nesse ano aí? Mas fácil, né? Muito, É muito uma, tranquilo. uma sacola, eu acho que eu Não assisti. tinha ninguém mais, né? Foi, Não, não tinha, tinha os meninos, tinha Álvaro, é, tinha Tomes, tinha os meninos, pô, eles estavam lá ainda. Eles estavam no time. Rondinelli, Esse time de 2006, né, que eu falei aí, eu acho que a única pessoa que de fato saiu fui eu. O resto da galera continuou. Tava Rondinelli, tava Álvaro, tava Rainer, Rainer. tava essa galera. Vitão, eu acho que não, Vitão não. Jarrão, Vitão não, mas Jarrão tava, Pablito tava, lembra de Pablito, Marquete? Pablinho, Magrelinho, Pablo. Pablito acho que tava, enfim, pode continuar aí. Então, isso aí mesmo. Só que aí é só lembrando que em 2006 o Castro Alves começou com infantil e hoje já era juvenil, né? Cadete jogando juvenil. Então, sim. a gente não se esbarrou em 2006, mas em 2007, sim, no Caresquense, a gente ganhou o São Geraldo e degringolou para a derrota no estadual. Ok. Aí, já podemos partir para 2008? Aí não, só deixa o Saci falar. introduzindo o contexto, né, da onde aconteceu a ida de vocês para 2008, pô, antes dele entrar, porque, tipo assim, depois dessa derrota de vocês, o projeto lá no São Geraldo meio que acabou, mais ou menos nesse sentido. E aí vocês ficaram meio na situação, tipo assim, pô, e aí como vai ser, como que vai ser, como que vai ser? E aí entrou o Dudu nessa situação, né? Acho que foi porque isso. porque foi assim, muitos dos atletas que estavam jogando, eles estouravam a idade já, da minha época. Então não dava para eles competir mais. E aí restou eu, se eu não me engano, né? Os caras que queriam ainda continuar jogando sobraram eu, que ainda tinha idade, Gabriel Herzog, Gabrielzinho Biel, e PH. PH ainda tinha mais 2 anos, né? Tinha o 2008 e ele jogou 2009 também. Essa galera que você fala que estourou aí é Creis, o Renan, Chitão, essa galera? Chitão, sim. Aí tinha mais um Rodolfinho, jogou com a gente, Rodolfo Zanotti, Igor. Igor jogava vôlei e tal, enfim, essa galera. Arthur, que também estava junto, Arthur Tancão. Rodriguinho. Rodriguinho estourava, cara? Eu acho que não, mas ele deu uma desanimada, ele parou, ele foi focar em outras paradas, entendeu? Rodriguinho, isso aí. Ele foi estudar mais, enfim. Aí surgiu o Dudu com um projeto, mesmo esquema, final do ano de 2007, ele falou lá, começou com o Fred, e ele chegou para a gente, e para mim, para Gabriel e para o PH, convidando para ir para o Castro Alves. No nosso caso, com aquele a mais, né? Pô, velho, o último ano de vocês não ganharam o brasileiro todo esse ano de handball, a gente tem uma chance de montar um time legal, vamos para lá e tal, 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 tal. Pô, eu não pensei duas vezes, tanto que eu fui em 2008 para o Castro Alves, em 2009 eu voltei para o São Geraldo. Me arrependo? Não sei, talvez. Talvez me arrependa, porque eu morava um pouquinho longe, né? Assim, pegar um ônibus normal, mas o São Geraldo eu ia a pé. Aí eu tinha que pegar ônibus para ir para o Castro Alves. Então tudo ficava um pouco mais difícil. Aí eu resolvi voltar e tal, mas sei lá, coisa da vida. Assim não, porque a amizade com a galera continuava a mesma coisa, tanto que depois foi só ladeira abaixo, né, com esses meninos aí, porque, pelo amor de Deus. Não é nem ladeira acima. Não, mas é isso, entendeu? E você, Renan, fala aí, como que foi sua trajetória? Então, para mim, como você estava falando, eu estava tentando fechar 2007, mas eu tenho que falar uma coisa importante em 2006. Aqui em Aracruz, a gente tinha duas escolas que eram muito rivais, mas por a gente ser rival há tanto tempo, a gente acabou sendo muito amigo, desde sempre. E aí, sabe aquelas brigas de torcida? A gente sempre tava avulso porque a gente tava muito povo. Jogamos bem, vocês jogaram bem, tá, que era a Estudante Zilca. E aí aconteceu a final do infantil, em 2006, e aí eu lembro que a gente perdeu por uns 2, 3 gols, e a gente com um time muito bom, bem ajustadinho. E aí eu lembro que na hora de receber a medalha, que aqui o municipal era no final do ano, que era ao contrário de tudo, para chegar no próximo ano com uma pré-temporada para jogar o regional, tal, o estadual. Então, deu uma sacudida legal, tipo assim, que
que eu entrei mais tarde no time. E aí a gente ganhou uma prata e na hora de receber a medalha só eu fui. Eu fiquei assim, caralho, só eu. Porque... Colombo tava nessa resenha aí, colombiano? Tava e não foi pegar medalha. Rebelde não foi. Ficaram puto. E aí eu lembro que tinha um veteranão que ele tinha participado do time da Casa Estudante, o time lendário, que foi brasileiro e tal, da época de cubano, não sei se é cubano, Luiz Eugênio e tal. E aí eles zoaram, tipo, pô, só você foi lá pegar a prata, assim, tem vergonha na cara não, pegar a prata, que não sei o quê. Aí, só que um tempo antes, eu tinha participado de uma dinâmica com a professora Tuquinha, que inclusive eu até queria conversar com ela, que eu lembro que uma vez eu falei assim, eu espero saber perder, sabe, aquelas aulas de filosofia. E aí, quando eu tava recebendo a medalha, eu falei, caralho, é isso, eu tô no lugar certo. Se eu tô aqui, é isso. Sabe quando você tem a dúvida do que você quer fazer? Mas eu cheguei lá, eu poderia ficar super mal, só eu falei, não, é essa porra que eu quero fazer. E fui pro outro ano com muito gás mesmo. Tanto é que 2007, para mim, foi o ano que eu fui melhor pra caralho. E aí começou com o regional, e o regional a gente perdeu pro Cristo Rei. E eu lembro que a gente pode falar porque a gente já foi do Castro Alves. Tem faltas que a gente faz, quando são com certos times, que a arbitragem deixa porque sabe que o Castro Alves é melhor e vai atropelar. Só que na época a gente fazia um jogo muito parelho com o Cristo Rei e eles não estavam entendendo. E aí, misteriosamente, no segundo tempo, começou a pintar 2 minutos para o pessoal da Casa Estudante, tipo assim, do nada, tá ligado? E aí... Sem querer. E aí aconteceu, não que eles não fossem ganhar, era um jogo pau a pau mesmo. Sabe aquela diferença de 2 que você poderia reagir? Tava assim. E aí eu lembro que eu fiquei muito puto, eu fui expulso que eu tomei 3 expulsões em 2 minutos. E aí, como eu não tinha cabeça, eu tava muito motivado, eu fui na mesa da Sumo, peguei papelão mesmo. Tipo Libertadores raiz. Peguei a Sumo, falei que ia rasgar, não rasguei porque me seguraram, a porra toda, xinguei pra caralho. Meu Deus. Aí, beleza. Só que depois eu entendi e tal. Não, foi um delírio meu, tava errado. Tudo bem, tava errado a marcação também, mas enfim. Moleque, né? Primeiro metropolitano, não. Regional meu, tal, os caras que eu já conhecia a história, que era rival da Casa Estudante ali no regional, então não queria perder. E eu vi que estava errado, e enfim. Passado esse episódio, comecei a assimilar melhor as competições, a gente jogou muita competição. Eu lembro que a gente jogou um campeonato em Vitória com o Darwin. Enfim, vários campeonatozinhos. E aí eu lembro que a gente jogou a Copa Garra, que aí é onde entra a história, né? Copa Garra, eu lembro que eu e Colombo a gente estava sobrando muito. E a gente só perdeu na final pro Castro Alves. E aí que pinta o convite do Dudu. Eu acho que foi aí que pintou o convite. Falou, não, a gente tá montando time pro ano que vem, vocês topam fazer um teste, tal. Eu acho que foi assim. E esse foi final de 2007, isso aí, Renan? Você lembra a data? Acho que foi, tipo, agosto, setembro, por aí. Não era final ainda, não. Eu acho que eu joguei, cara, esse campeonato, sim. Eu lembro que cara, eu não sei se vocês lembram de uma foto emblemática. O Dudu, eu não sei se o Dudu tava no... Porra, o Dudu tava no Castro Alves já nessa... Você fala qual, Marquete? Porque tem uma foto do Dudu emblemática na UFES, só que era com o time do Senec. Que ele tá, as meninas ainda, né? Todo mundo em rodinha, abraçado assim, tem uma foto do alto, meio que do alto. Mas não era na época que ele estava dividindo, não? Teve uma época que ele ficou masculino no Castro Alves e feminino ele ficava no Senec. Então, acho que foi pode ser nesse campeonato aí, pô. Pode ser nesse campeonato. Uhum. E aí aconteceu o seguinte, então. a gente tava sobrando tanto que eu joguei esse campeonato mesmo, cara. Na semifinal a gente pegou Cachoeiro. E, tipo, todo mundo tava acreditando que a final era Cachoeiro, Celp e Castro Alves. E aí a gente deu um atropelo de 5 bolas e segurando o final do jogo. E, tipo, todo mundo ficou assustado. Quem é esse pessoal de Aracruz que veio do nada aí, né? Que o pessoal tava esperando muito o Celp na final. E a gente jogou bem, acho que a gente perdeu... A gente ia fazer o gol de empate no contra-ataque no último lance. Não sei se vocês vão lembrar alguma coisa sobre isso. E aí a gente perdeu o contra-ataque, tomou 2-0 e acabou o jogo. Aí, vou lembrar. Não, mas tem alguns jogos que a gente ganhou também no final do jogo.
E aí, acabou 2-0, né? Um jogo parelho e tal. Eu não sei se Dudu conversou com a gente ou conversou com o nosso técnico Vitorino. Eu acho que ele deve ter conversado com o Vitorino soltou pra gente, e a gente foi fazer teste em janeiro de 2008 já. Esse teste eu já lembro do dia, isso aí eu lembro. Você, Colombo e mais um cara. Isso. Como que era o nome dele? Que vocês Jonas. Pô, mas no nome na camisa atrás dele era outro nome, velho. Juju. Judeu. Não, você tá achando que sou eu, porra, né? Sou eu. Não, não. Ele não sou eu, não? Não, acho que ele foi fazer teste também. Eram 4. Foi sim. Isso aí, 4. Sou eu sim. Foi, eu lembro, pô. Os moleques zoavam tanto, enchia o saco, velho, disso, sou eu. Álvaro, então, se eu vi esse nome... Não fala mal do cara aqui, não, que essa porra pode ficar lá no vídeo, caralho. Não, eu não tô falando mal de ninguém, não. Faz pi. Eu não tô falando mal de ninguém, não. O Álvaro que era chato pra caralho, sou eu. Você coloca na conta dos outros. Pô, mas Enfim, aí nesse campeonato, o Dudu deu uma sondada. Mas antes de acabar indo, no final, teve a Copa que foi em Cachoeiro. Não vou lembrar o nome da Copa agora. Dudu foi fazendo os cata, velho. Ele chamou vocês dois, chamou o Coelho, que era de Alfredo Chaves, num campeonato desse aí que eu não lembro qual. Foi chamando a galera. Chamou o Bombardelli, que eu não sei de onde ele tirou o Bombardelli. Não, o Bombardelli foi no outro ano ainda. Não, foi no outro, tá certo. Verdade. Mas aí teve mais um campeonato. E aí eu lembro que eu tava sobrando tanto que... Eu, na hora que a gente ganhou esse campeonato de sobra, contra o Celpe de novo, com sobra mesmo, eu lembro que o capitão pegava o troféu, né? E aí, como eu tinha essa parada de saber perder, que me doeu bastante, me doeu não, mas me marcou muito, no ano que eu poderia pegar o troféu e levantar e tal, que a gente ganhou de sobra, eu pedi pro melhor jogador que eu achei pegar o troféu, que foi o Paulinho. E aí a galera meio que me abraçou pra caralho e tal, entendeu meu lado, achou foda a atitude, e fomos pro próximo ano. Só que nesse campeonato também eu me machuquei tornozelo direito e o joelho esquerdo. O tornozelo doía mais do que o joelho. E vamos para janeiro agora. Quando foi para janeiro, eu lembro que tava a galera lá já. Eu nem sei se tava todo mundo fazendo teste igual a gente de Aracruz. Mas eu lembro que era um treino, já estava acontecendo um treino, a galera já se conhecia e tal. E no treino, eu lembro que o Colombo sobrou muito, mas muito mesmo, foi muito bem pra caralho. Eu joguei ok, e os outros dois acho que não foram tão bem. E eu acho que as meninas que também foram, e tinha Dimitra, Dimes e Caroline. As duas ficaram, né? Acho que Carol joga profissional até hoje, né? Não é? Não é ela? Não, ela saiu. Não, então eu confundi a Carol, porque acho que deve ser a Carol de outro lugar, porque tem uma Carol que joga profissional na Europa até hoje. Tem umas 3 Carol que saíram, eu acho. Era o nome. Mas aí a Carol, tipo, sobrou muito, passou, a Dimes passou, tipo, igual eu, tipo assim, jogou bem e tal, dá para compor elenco. E aí a Carol não quis ficar, quis voltar para a Cruz mesmo, e a Dimes ficou, e depois ela desistiu. E aí eu lembro que no treino, a partir daí, eu lembro que eu não comecei bem, mas depois eu decolei. Tanto é que teve aquele campeonato em São Caetano. Naquele campeonato, não sei se vocês lembram, eu cheguei a treinar de titular de central. Mas aqui, rapidinho antes, para a gente ir para aquele campeonato de São Caetano, a gente passou por aquele jogo que foi seletivo antes, não é? Não foi esse campeonato, Marquete? Primeiro? Ou esse São Caetano, porque teve 2 São Caetano. Um foi o São Caetano Cup, que eu não lembro se veio primeiro que esse São Caetano, que já foi parte do Brasileiro de Clubes. Eu acho que a gente jogou um jogo e a gente tinha, tipo assim, um mês de treino e foi jogar. A gente ganhou de um time horrível, tipo, de 2 gols. E depois dali a gente começou a treinar. Eu sei que esse foi o primeiro jogo, de fato, que a gente fez, em 2008. Foi um campeonato que a gente disputou lá em Vila Velha. Hã? Eu fui no segundo. Eu lembro que você já falava que conhecia as paradas e tal. Você lembra, Marquete, desse jogo? Que foi aquele jogo do uniforme branco, que foi o jogo que deu o estalo que o Dudu me colocou para jogar de pivô pela primeira vez. Foi nesse jogo aí. O uniforme branco, o primeiro jogo de tudo? Não, eu lembro, pô, mas isso aí, acho que isso aí foi seletivo, Fred. Sim, seletivo, pô, seletivo para um campeonato brasileiro de clubes que, se eu não me engano, foi em São Caetano, porque a gente foi para São Caetano 2 vezes.
Eu não lembro 2 vezes São Caetano, não lembro uma só. Não, talvez você não foi 2 vezes, né? Mas a gente foi 2 vezes. A gente foi no São Caetano Cup e foi nesse brasileiro. Eu acho que vocês foram bem no começo do ano, então, né? Acho que a gente foi depois fazer o teste depois, então. A gente foi perto de começar as aulas. Então, ou a gente foi de novo em São Caetano em 2009 e eu tô meio que confundindo Eu acho que você tá confundindo isso aí, mano. as datas. Eu acho que você tá confundindo isso aí. Porque acho que naquela foto inicial, lá do uniforme branco, tá todo mundo estranho, acho que o Colombo já tava, o Renan já tava. Essa foto aí eu acho que foi em Vila Velha, não foi não? Sim. Então sim, já tava, pô. Eles estavam, Jarrão jogava ainda. Jogava. Isso aí. Aquele Coelho feio. Coelho já tava também, acho que já tava também, né, Coelho? Então, aí nesse campeonato aí, eu lembro que eu tava mal ainda. Eu comecei a ir bem nos treinos e tal, que o Dudu viu que eu tinha uma inteligência de jogo bem apurada, e aí quando vai o São Caetano, ele tava com muita dúvida se ele colocava eu ou o Marquete, dependendo do jogo, de central. E nesse último treino, o treino de central, que a gente faz aquela jogadinha básica, que o central vai para a armação e entra ali nas costas do armador que desce. Famosa Suécia. Suécia. Famosa Suécia. Nesse lance eu machuco o joelho e para mim o ano meio que acaba. Eu fui até o final do ano na base de remédio. Caraca, você ficou fudido de joelho. Você, fudido. PH também, caralho, velho. Foi foda isso, hein? Então, mas nesse ano, o que me doía é que eu não falava para ninguém, porque o médico falava assim, você tem que parar 4 meses. E parar 4 meses, você perde 2 campeonatos, você tá fora. E naquela, tipo assim, hoje a gente entende, tipo assim, pô, se eu falo com o meu técnico, ele acredita em mim e tal, para 4 meses. Mas na época, pô, não existe parar 4 meses. Não, exato. E você, tipo assim, tinha acabado de vir de uma escola com menos, assim, né, relevância no handball, tava começando a entrar nos campeonatos, ia disputar campeonato brasileiro e tudo ali, tudo pela frente, você meio que se machucar, loucura, né, cara? Você simplesmente jogar fora tudo, né? E naquele ano, os caras estavam sondando, foi Gabriel e Álvaro que estavam sondando? De que você fala? Para sair? Seletiva. Para brasileiro e tal, academia, né, que se chamava. Acampamento. Era Gabriel e mais um. Eu não sei quem era. Eram 2 do nosso time. Mas, enfim, aí quando essa informação bateu, eu falei, não, tem que ir. E aí, no último treino, no último exercício e tal, me machuquei. E aí eu fui levando até o final do ano com remédio, cara. Remédio. Eu não vou falar o nome do remédio, mas aquele que dá anti-inflamatório que dá bastante dor no estômago. Sim. E aí, enfim, fomos indo, e aí começa, digamos, a temporada com Caraciquense depois. Não, e aí foi tipo assim, sem menosprezar ninguém, mas 2008 foi um ano de ouro, velho. A gente passou por cima igual de tudo. Caraciquense, metropolitano e estadual foi tipo assim, piada.